E você pode começar aí com o Sol, né? Você vai falar do Sol na 8, Vou que é falar uma do coisa Sol, muito né? forte, né? Já que tem Sol na 8. Porque assim, a casa 8 é uma casa já, como a gente falou, muito obscura. Eu costumo dizer que Sim, as casas de água, né? As casas que são sim. regidas pelo elemento água, ela tem muito de subjetivo, né? É mais complicado você expressar sentimentos, esse tipo de coisa. Uhum. No caso do Sol, o Sol aí, ele vai dar uma qualidade, vamos dizer assim, que quem tem o Sol na 8, ele tem uma, entre aspas, uma facilidade, porque veja, antes de começar isso, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa em falar em todas as lives, né, Ed? Uhum. Sim. Nós estamos falando do planeta puro e genuíno ali naquela casa. Né? Uhum. Nós não estamos dando nenhuma interpretação mais profunda, por quê? Porque você precisa do mapa para você Exatamente. poder entender. Vai ter pessoas que vão falar, não, eu fiz meu mapa, eu tenho o Sol na 8 e não sou assim. Mas esse Sol, ele pode estar sendo mais pressionado por outros planetas, você pode ter outros planetas, depende do signo que Do você tiver ali, signo, exatamente. né? Vai dar outra característica, mas Comportamento. o Sol, ele vai ser sempre o Sol, né? Onde a gente tem o Sol, você mesmo fala uma coisa que eu acho legal, é onde a gente costuma brilhar um pouco, né? Sim, sim. Numa casa 8 mais obscura, como é que esse sol vai brilhar, né? Esse sol ele vai dar um pouco mais de consciência. A gente está Uhum. falando de uma casa que lida com as transformações, que lida com os altos e baixos. Então, quem tem o sol ali, ele vai ter muito mais disposição Uhum. e até uma certa coragem, Uhum. né, vamos dizer assim, para lidar com os desafios da sua vida, para Sim. lidar com esses altos e baixos, para lidar com as suas crises, Uhum. para lidar com as suas perdas, Uhum. né? A gente falou muito da parte psíquica, também da parte física, as perdas físicas também. Quando eu falo, não falo só de pessoas, mas eu falo de até objetos, de ganhos que teve e de Uhum. repente. Então, o sol aí, ele vai estar muito mais predisposto, Uhum. né, para enfrentar essas crises. É aquela pessoa Sim. que fala: bom, tá bom, vamos lá, vamos encarar. Uhum. Perdi, ganho outra. Né? Uhum. Então, por quê? Porque o sol é onde você tem a vitalidade, ele vai estar iluminando ali, né? Ele Uhum. vai estar deixando, o sol é o nosso consciente, Uhum. né? Onde você vai estar como se você tivesse mais preparado, vamos dizer assim, Uhum. para enfrentar isso, Uhum. tá? Com Perfeito. todos, como todo mundo, né, os seus altos e baixos, mas o sol ele vai te dar mais vitalidade nessa parte. Ele vai Uhum. te dar mais motivação para você encarar esses desafios que vêm ao longo da sua jornada, que todos nós temos, né? Perfeito. Uma hora ou outra a gente sempre tem alguma coisa para enfrentar aí e Sim. para lidar psiquicamente com isso. Sim, sim. Né? Sim, sim. Que mais? Ele também é dotado de uma maior intuição, porque a casa Uhum. 8 ela também dá isso, É. né? E o Sol, ele é regido também pelo elemento fogo, Uhum. né? E quando eu falo Sol, eu estou falando Sol ou Leão, né? Tá, Quando a gente tá. vai falar do planeta, a gente fala do signo que ele rege. Então, Então, se você colocar um leão aí, um signo de leão na casa tá. 8, ele vai estar muito mais predisposto para isso, Sim. né? Ele também vai ter uma atração pelo mistério, Uhum. né? Por tudo que é oculto, né? O sol está ali, está iluminando, né? Pelo Sim. desconhecido. Então, são pessoas que não têm medo, né? São pessoas que vão encarar esses assuntos de uma Uhum. forma um pouco mais tranquila do que outros, por exemplo, que Uhum. têm outros planetas que são mais resistentes, né? Sim, sim. Que mais? Ele tem interesse por essas áreas metafísicas, muito mais predisposto a interesse pela sexualidade, pelo sexo, né? Uhum. Para ele é importante. E é engraçado que, como a gente imagina o leão, né, Uhum. na casa 8 é aquela coisa dele se valorizar, de achar Sim. que ele é
É o vamos dizer bambambam. assim, é o bambambam do negócio. Ele quer É, ser valorizado, ele quer ser sim. lembrado Ele posteriormente. não vai, ele não vai se contentar em gozar, ele quer ouvir a outra ou o outro. Ah, não. Você E vai foi ter todo aquele. demais. O Ed, e vai ter aquele glamour, né? Aquela É, explosão, né? Então, bem leonina mesmo, né? Não pode passar aham, despercebido, né? sim. Então, existe essa disposição para mudanças, né? Uhum, Habilidade em gerenciar também o recurso dos outros. A gente está tá. falando do patrimônio, nós estamos Uhum, falando de patrocínios, então, a pessoa que vai ter uma facilidade é. em ter isso, em E ter talento, né? oportunidades, Talento. né? Oportunidades que possam ajudá-lo nesse sentido. A Sim. coisa não ser só dele, ele também contar com esse apoio, né? Uhum, Facilidade para lidar com esses investimentos, né? Para muita gente é muito difícil. Eu, por exemplo, para mim, eu não tenho nada na casa 8, né? Eu eu só também tenho não. signo de câncer. Sim, Mas para mim é muito difícil entender essa coisa da especulação, essa coisa sim, da bolsa sim. de valores. Verdade. Para quem tem o sol ali, não, ele vai até buscar isso. São formas novas, né? Maneiras novas dele poder alcançar recursos também, né? Nessa parte financeira. Perfeito. Ele tem essa facilidade de identificar o que está escondido também, né? Uhum, Ele tem essa motivação, vamos dizer assim. Precisa uhum. tomar cuidado, porque todo o excesso também tem a falta, mas o excesso também prejudica, né? Então, por Exatamente. exemplo, tomar muito cuidado com o leão, né? Com a luxúria, né? Uhum, Aquela coisa mais uhum, da ostentação, né? uhum. Com os recursos dos outros, né? Sim. Aí as profissões, elas são ligadas, o sol aí, a gente vê muito médico com sol na 8, Uhum, né? Profissões ligadas à cura, né? Tudo que lida, né, com essa sim. parte da morte, né? Uhum, O efeito aí no sol é o contrário, né? Ele tem a ligação com a cura mesmo, né? De ir uhum. lá e tentar resolver. É, eu acho que deu Mais para ou ter uma menos ideia. isso, né? Não sei se. Deu sim. É, bom, então vamos falar da Lua na casa 8 ou Câncer, né? Uhum. Então, geralmente, são pessoas que Oi, vão ter Damares. Oi? Vão ter Desculpa, uma faz tempo que eu não associação, vejo a Damares. Fala. emocional com essas questões da casa 8, né? Porque a Lua, como ela está ligada ao nosso emocional, então as pessoas podem ter uma associação emocional. Principalmente o planeta Lua. Talvez o signo nem tanto dessa maneira. Mas, assim, associação emocional com valores, ou com questões espirituais, né? É, ligadas a esses assuntos espirituais ou mesmo sexuais, não ligada, mas de fundo emocional, né? Conexões de fundo Uhum. emocional. Podem ser pessoas boas, né, para administrar o bem dos outros, né? Nessa questão do financeiro, tem a possibilidade de receber heranças da família, né? Então Sim. toda aquela questão do financeiro, ela vai estar muito ligada à família, por causa da lua, né? Ou mesmo do signo de câncer, né? Ela desenvolve um interesse muito, muito forte pelo ocultismo, pela reencarnação, né? É, e Muita po- sensibilidade, e né? da Nessa parte. sensibilidade, exatamente. Também elas podem ter uma habilidade psíquica muito forte, ou seja, uma mediunidade muito forte, porque a Sim. Lua está ligada a isso, e na casa 8 ela fica muito mais forte, né? Fica muito mais aberta, né? Muito mais Exatamente. sensível, Exatamente. como se fosse uma esponja mesmo, né? Sim, sim. Mas tudo que a Lua toca, lembra? A Lua toca, ela toca e dá popularidade, ou seja, ela pode ser uma médium ou uma administradora financeira popular, Sim. mas ela também pode viver instabilidades.
né? Inclusive instabilidades Emocional. financeiras, né? Ligadas a isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem apoio financeiro de outra pessoa pode viver momentos onde esse apoio some, Sim, os né? altos e baixos. Os altos e baixos que a Lua traz para qualquer lugar, né? Também são pessoas que têm dificuldade de falar sobre a morte. Sim. Não gosta de falar da morte, não gosta de falar disso, né? Tem um certo medo, né? São pessoas que também podem se preocupar em ser lembradas após a morte. Sim, também Será tem que essa vão lembrar de preocupação, mim né? depois que eu morrer? Como será que vão Principalmente, lembrar de mim? principalmente os familiares, né? Principalmente os familiares, assim, exatamente, exatamente. Tem muito Tudo está essa ligado preocupação. a isso, né? Tudo está muito ligado a isso. Então, são pessoas que geralmente as perdas e crises, elas de alguma maneira estão ligadas à família. Né? As perdas e crises que elas sofrem, de alguma maneira estão ligadas. Elas podem ter perdas na família, na infância, apesar que isso não é Sim, tão comum, mas no caso de uma lua pode. lá, pode ser, Uma figura inclusive, a perda feminina, da né? própria mãe, né? Da própria mãe, Da própria exatamente. mãe. Ou perdas importantes, né? Perdas de figuras femininas importantes, né? Que mais? São pessoas que têm são próximas à família e outra coisa, a Lua ela está ligada a imóveis, né? Porque ela Sim, rege a casa patrimônio. 4. Então, perda de imóveis também é possível, né? Pela Para família, né? esse tipo de Perdas, posicionamento. até com relação a heranças, né? Pode ter Dentro da alguns família, conflitos, alguns exatamente. problemas com relação a isso também. Perfeito, exatamente, exatamente. Que mais? São pessoas que o dinheiro do parceiro traz segurança, um sentimento de segurança, né? É Uhum. engraçado isso. Por mais que ela tenha o seu próprio dinheiro, essa pessoa, o dinheiro do parceiro pode trazer uma sensação de segurança que vem da Lua, né? A Lua que dá essa sensação de segurança emocional, né? Apesar de ser uma coisa material, mas vem uma segurança emocional para ela, né? Acho que é mais ou menos isso. Você lembra de algum outro detalhe em relação à Lua? Não. Na parte da sexualidade, ela também ela tem aquela coisa um pouco do romantismo também, né? A Mais coisa romântico e e conservador, eu diria. A isso, sexualidade é uma coisa mais conservadora, uma mais coisa mais papai e família mamãe. mesmo, né? Papai e mamãe. Exatamente. Não vai ser aquela que vai fazer acrobacia na cama, não. Não, pendurar no Não, lustre, pode não, 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 esquecer. não. Vai É ter, mais assim, vai ter pétalas visando de família rosa, mesmo. vai ter pétalas de rosa. Exatamente, exatamente. Visando mesmo essa coisa da família Da mesmo, família. né? Exatamente, Bem comportadinho. exatamente.